sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou Gati Claire e hoje estamos mais um vídeo de opinião. É verdade, desta vez, provavelmente a primeira parceria do mês de agosto, com a Quinta Essência, uma vez mais, Grupo Leia, sempre presente, estou aqui com umas marcas na cara fantásticas. E o livro em questão é então Os Mares da Lua, de Glendy Vanderer. A opinião por escrita está quase a sair, tenho tudo pronto ali para acabar de escrever, mas quis gravar o primeiro vídeo. A Quinta Essência disponibilizou-me este exemplar para falar um bocadinho sobre ele. E fiquei surpreendida porque eu, quando vejo num livro a dizer romance, eu tento fugir. E tento fugir porque não é que eu não gosto de romances, eu leio romances, mas chega a uma altura em que eu acho que eles são todos o mesmo. Não são... não têm personalidade. Eu gosto de um livro que tenha personalidade, que seja diferente, que tenha um toque único e especial. E quando os livros são mais do mesmo, cansam. Ou quando o género de histórias, o estilo com que é escrito é o mesmo, eu não consigo. Irrita-me e eu não consigo ler. E esse é um dos motivos para eu não ler tanto romance por romance, especialmente chiclete. Não é lite de vez em quando, mas chiclete. São coisas que eu deixo um bocadinho de parte porque não me agarram. Eu tenho aqui alguns. Tenho aqui um que eu quero ler há muito tempo. O Romance de Verão da Emily Henry. E não pego nele, por exemplo. Porque tenho receio de pegar nele e de não gostar. E é um livro que eu quero muito gostar. Mas pronto. E tenho outros. Tenho receio quando são romances. E talvez por causa disso é que um dos meus autores favoritos de romance é o Nicholas Sparks. Porque os romances dele não acabam bem. E eu acho isso engraçado. É uma história, a história é bonita, há toda uma construção, mas não tem um final feliz. Porque nem todos os romances têm finais felizes. Eu acho isso bastante interessante. E depois eu fiquei muito curiosa com este livro, pelo título, na realidade pelo título original, The Oceanography of the Moon, acho que disse bem. The Oceanography of the Moon. Ok, acho que disse bem, mas é um nome complicado. Fiquei curiosa, já tinha ouvido falar sobre esta autora, já tinha ouvido falar sobre este livro, mas andava assim um bocadinho de pé atrás, porque não me apercebi da tradução. Porque o título é diferente, obviamente, e neste caso tinha que ser diferente, porque não fazia sentido Oceanografia do Mar, da Lua. Não ficava muito bem, não é? A tradução para português, então acho que traduziram bem o título, acho que faz sentido. Eu quando vi, eu disse assim, eu acho que sei qual é este livro. E pedi à editora, eles disponibilizaram. E eu neste livro encontrei aquilo que eu gosto. Personalidade, imaginação, criatividade, um pouco de tudo num romance, um certo realismo mágico aqui no meio, personagens com passados difíceis, com muito mistério à mistura, com segredos, com novos sentimentos, com tentativas de fuga da realidade. E este livro foi muito interessante por isso. Eu acho que nunca tinha encontrado um livro que fizesse com que eu sentisse realmente que tinha feito a escolha correta a pedir um livro a uma editora. E estou a falar das parcerias. Porque havia sempre um ponto ou outro que eu não gostava nas histórias. E neste caso em particular, eu gostei de tudo o que envolve a história em si. Há um outro ponto, e eu acho que isto é importante falar, que está relacionado com a parte mais técnica do que é a edição, que não tem nada a ver com a história, e que eu fiquei um bocadinho de pé atrás com isso, mas a minha pontuação foi única e exclusivamente pela história, e não por uma outra coisa que eu encontrei aqui. É uma história muito interessante. Eu não vou dar spoilers, porque basta-me falar assim um bocadinho e dou um spoiler do caraças. Mas o que é que eu vos posso dizer? Temos dois personagens principais, a Riley e o Vaughn, eu nunca sei dizer o nome dele. A Riley é uma rapariga de 21 anos que teve uma infância muito difícil e que foi viver com os primos para uma quinta em Wisconsin. Devo estar as palavras todas mal, mas pronto. E que vive de certa forma isolada do que é a realidade
do mundo, vive muitas vezes na Lua. É o seu refúgio. E nós vamos começando a conhecer um pouco mais da história dela com o desenrolar das páginas e dos capítulos. O Vaughn, ele é um escritor best-seller, que passa por um bloqueio. Não consegue escrever. E decide fugir para a sua cidade natal, para Chicago, para Wisconsin. E no seu percurso entre Chicago e Wisconsin, ele fica sem gasolina, sem bateria no telemóvel, e encontra os meios, a família da Riley, que o acolhem e o salvam de ficar à deriva durante a noite. E ali começa algo novo. O Vaughn encontra a magia daquele local. Encontra as pessoas, encontra o espaço, encontra uma certa liberdade e tranquilidade que ele não tinha na cidade, não tinha em Nova York. E é a partir daqui que vamos ver o desenrolar da história destas duas personagens, individualmente e em conjunto. Vamos percebendo que tanto um como o outro têm segredos, que tanto um como o outro tentam fugir aos sentimentos, que se castigam constantemente por algo que aconteceu, que nós não vamos saber até quase ao final da história. E isso deixa-nos intrigados e agarra-nos na leitura. Eu achei isso muito interessante. Mas lá está, não é aquele romance bonito e fofinho. Tem momentos assim, obviamente, mas é um romance que nos leva a viajar, que nos faz questionar sobre muita coisa. É um romance em que vemos personagens muito diferentes, muito out of place, que não se enquadram muito bem na sociedade, principalmente pelas suas escolhas de vida, pela forma como eles veem o mundo, pela forma como lidam com as outras pessoas, as profissões que têm, por aquilo tudo que os rodeia, por não serem ligados à modernidade da cidade, por não sentirem falta de coisas que para nós, que vivemos na cidade, são normais, um telemóvel, um computador, que estão bem no campo, numa quinta, com uma vida simples, mas que têm muito que ensinar. E são personagens diferentes. O Vaughn vai encontrar isso, vai aprender isso. E começa a mudar, começa a questionar-se ele próprio, começa a questionar se faz sentido estar ali. E nós, com o passar da história, vamos entendendo que existe mais ligação entre estas personagens do que aquilo que nós pensamos. E vamos entendendo isso, e é a partir do momento em que começamos a compreender a existência dessa ligação que vamos desvendando alguns dos mistérios das personagens e da história. E eu achei isso muito, muito interessante. Estamos perante uma narrativa simples de ler, mas ao mesmo tempo uma narrativa rápida. E eu entendo o porquê de muita gente não ter gostado deste livro. Eu vi muitos comentários. Eu quando normalmente termino a leitura de um livro, eu vou dar uma vista de olhos aos comentários no Goodreads, porque eu tenho pré-definida uma ideia daquilo que eu quero falar sobre o livro, mas também quero ter uma ideia daquilo que os outros pensaram, daquilo que os outros sentiram com a leitura das obras que eu leio. E no caso particular deste livro, há muitos comentários do género. O estilo de escrita é o mesmo dos livros anteriores da autora, óbvio, se é assim que ela escreve, é o que vai ser. As temáticas são semelhantes. Este não faz sentido. A história de amor entre as personagens ou o relacionamento entre as personagens é demasiado rápido. É tudo muito acelerado. Não há grande história. Há muita história. Sim, é uma narrativa rápida, é verdade. Em alguns livros é mau, não faz sentido. Neste livro em particular, eu acho que a rapidez da narrativa é importante para se compreender a intensidade com que as personagens vivem. Lá está, sendo elas
bastante out of place no meio de toda uma sociedade. Quando falam que a linguagem utilizada é estranha, que é impossível uma rapariga de 21 anos viver daquela forma. Não, não é impossível. Há pessoas diferentes. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas vivem de forma diferente. Assim como eu passo muito tempo no meu quarto, passo muito tempo a ler. Não sou uma pessoa de ir para a noite, ir para festivais de verão, sair, ir para a praia, para a piscina, sair com amigos, acampar. Eu não sou disso. Eu sou do meu espaço, estar em casa, no meu quarto, a ler, a fazer as minhas coisas, a ver as minhas coisas. Não me chateio com ninguém. Tenho amigos. Se for preciso, vou tomar um café com os meus amigos. Trabalho, tudo. Mas são coisas diferentes. A maior parte dos jovens com 28 anos, como eu, passam as noites fora de casa, nas discotecas, ou nos festivais de verão, ou pegam e vão aqui e acolá com os amigos. Eu sou mais de casa, eu sou mais de família. Sou assim. Assim como também há raparigas de 21, 28 anos, como eu, ou até rapazes, que já estão casados, já têm filhos. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Cada um é como é. Somos todos diferentes. Muitas vezes eu ouço dizer: fogo, já tens 28 anos, já não devias ter namorado. Não! Tenho 28 anos, vivo a vida à minha maneira. Não tenho a obrigação de ser igual aos outros, não tenho a obrigação de fazer algo que os outros querem. Eu faço aquilo que eu quero. Assim como dizer: para que é que vives no mundo dos livros? Porque eu amo literatura, porque é a minha profissão, é aquilo que eu gosto. Eu trabalho com livros. Sim, tenho uma outra profissão. E o meu trabalho, aquilo que eu sinto, que é algo que eu gosto realmente de fazer, é isto. Crítica literária, trabalhar com livros. Somos todos diferentes. Cada um vive à sua maneira. E estas personagens são assim. São personagens diferentes. Não são personagens que estamos habituados a ver. Nicholas Sparks. São personagens quase tipo... sei lá... Temos tantas obras com personagens tipo... Porquê? Porquê que têm que ser todas iguais? Porquê que não podem ser diferentes? Nós neste livro vamos encontrar isso. Vamos encontrar personagens diferentes, com uma linguagem diferente, com uma forma de viver diferente, com uma intensidade diferente. E ao mesmo tempo encontramos personagens que nos trazem imaginação, criatividade, magia, sei lá, natureza. Eu, com este livro, foi como fugir para a natureza. Para um sítio onde eu normalmente não estou. Mas, com todas as descrições do espaço e ambiente que a autora nos dá, é como se viajássemos para o meio do campo, para o meio da floresta. E é tão engraçado e tão interessante quando isso acontece, que é muito difícil conseguirmos isso no livro. Muitas vezes há tanto pormenor na história, coisas tão insignificantes que não dão nada à história, que perdemos a possibilidade de viajarmos com as histórias que estamos a ler. A maior parte das pessoas sente que os livros são um refúgio. Para mim são. Mas eu gosto de um refúgio que me faça viajar, que me faça imaginar, que ponha a minha cabeça a trabalhar para alguma coisa. E este livro foi isso. É uma história muito interessante. Entendo, obviamente, que as pessoas não gostem, como tudo na vida, mas é uma história interessante, com uma simplicidade incrível e ao mesmo tempo com uma grandeza enorme a nível de narrativa. É uma narrativa diferente. Mas agora falando um bocadinho daquilo que eu não gostei, e aqui vamos diretamente para a parte de edição ou revisão, talvez revisão. Encontrei bastantes erros ortográficos de género, a nível de descrição não, foi mais a nível de, sei lá, eu queria ver se encontrava aqui, eu não apontei, sou sincera, mas faltarem palavras, ou melhor, faltarem letras, a frase estar no plural e haver uma palavra que está no singular, esse tipo de coisas. Isso aconteceu-me bastante. Não sei se foi lapso, se foi situação de impressão. É algo que está presente neste livro, pelo menos neste exemplar que eu tenho aqui na mão.
A mim pessoalmente não prejudicou a leitura, sei que para muitos provavelmente vai prejudicar. Obviamente que eu estou atenta a isso, sempre muito atenta a isso. E acho que poderia haver um bocadinho mais de atenção a isso, a fazer uma... Mas lá está, eu também estou curiosa com uma coisa, porque eu tive a sensação de ver algures que este livro tinha sido publicado a primeira vez em maio e que tinha sido republicado em julho, por isso eu não sei até que ponto é que houve aqui qualquer coisa a nível da edição que correu mal. Mas a nível geral, a história em si, que é o que interessa, é muito boa e eu recomendo-vos a todos a lerem Os Mares da Lua, de Glendy Vanderer. A capa, tirando a parte de ser uma pessoa, porque eu sou daquele tipo de leitor que não gosta de pessoas nas capas. As capas podem... A capa original é tão bonita e foram pôr uma pessoa na capa. Mas pronto, não interessa. Não está mal. Faz mais sentido, sejamos sinceros, tem a ver com a história esta capa. Sim, é verdade. Mas pronto, a capa é bonita, sejamos sinceros. Gosto deste amarelo aqui no meio, no título. A lua chama mais a atenção que o resto da capa e também acho isso interessante. E pronto, e é isso. Por isso recomendo-vos muito a ler Os Mares da Lua, da Glendy Vanderer. É um livro extraordinário. E aproveitar para agradecer à Quinta Essência e ao Grupo Leia por me terem disponibilizado este exemplar. Porque fez os meus dias, sem dúvida alguma. Gostei mesmo muito desta leitura. E pronto, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações. Vemo-nos no próximo vídeo de opinião. Tchau!